senhores, boa noite. Solicitamos a todos que ocupem os seus lugares, que os telefones celulares fiquem desligados no modo silencioso. Aprovada a Carta Compromisso de uma Gestão Compartilhada da Educação Ambiental. Convidamos, portanto, para compor a mesa o secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, senhor Juliano Souza Marques. Convidamos também o secretário de Estado de Educação do Governo da Bahia, senhor Adelum Hilário Sal. O diretor do Departamento de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, senhor Marcos Sorrentino. Coordenadora-Geral de Educação Ambiental do Ministério da Educação, senhora Raquel Tralha. Em primeiro lugar, boa noite. E todos chegamos aqui na Bahia, apesar de todos os problemas ou mas nós estamos aqui juntos e eu acho que é celebrar por um lado e para enfrentar um imenso desafio. Celebrar o fato de nós podermos estar juntos e compartilharmos uma gestão desse imenso desafio. E esse imenso desafio não é só local, mas é local. Ele não é só regional, mas é regional também. Ele não é. E eu fico muito feliz de ver tantas carinhas, né, que eu já conheço e cheio de carinhas novas também que eu vou poder conhecer ao longo desses dias e podermos compartilhar a responsabilidade humana de cuidarmos dos outros seres vivos, inclusive os seres humanos do nosso planeta. E então eu gostaria de também dizer que é muito emocionante estar na Bahia fazendo isso. Eu tenho uma ligação muito grande com a Bahia e eu encontrei uma pessoa em São Paulo, que eu conheço em São Paulo, e ela me falou assim, estava tanto frio em São Paulo, aí ficou muito brilhante assim, o sol da Bahia, né? Mas nós estamos na Bahia agora. E nós estamos na Bahia para dar um salto qualitativo nas relações entre as secretarias de educação, as secretarias de meio ambiente, a sociedade civil e para nós trabalharmos de forma integrada, orgânica, cooperativa, solidária em benefício da vida. Muito obrigada. Boa noite. Eu falo de pé para ver melhor, né, os amigos e as amigas, as pessoas que nesses anos à frente da Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente eu tenho tido a oportunidade de conviver, de admirar pela luta que fazem cotidianamente, né, nos seus estados, nas suas ONGs, nas suas organizações, pela educação ambiental da nossa população, ou com a nossa população. Essa perspectiva de fazer a educação ambiental que diferencia o Brasil no panorama das nações, né, que é colocada como referência em todo o planeta, como uma educação ambiental que divide águas na história da educação ambiental no planeta, ela é construída por pessoas como nós que estamos aqui, né? E tive a oportunidade de ouvir um pouco mais de detalhe o tipo de trabalho que estava fazendo, né? E aí renova em mim a esperança, apesar da aridez da burocracia no Planalto Central, eu acho que de todas as burocracias, né? Quando a gente encontra as pessoas que fazem educação ambiental nesse país
independentemente das condições adversas, a gente renova a nossa vontade de continuar. A gente não quer mais devolver o bilhete, né? Não dá para continuar a continuar. Então, eu quero muito ter essa oportunidade de estar interagindo com vocês. Acredito que cada um de nós pode e deve aproveitar essa oportunidade para ter milhares de interações, centenas de interações nos corredores, no almoço, no jantar, em todas as atividades que nós vamos estar realizando durante a experiência, porque é aí que reside o nosso revigorar, o revigorar da nossa vontade, da nossa luta. Eu estranhei o Heitor aqui fazendo o cerimonial, né, com toda a formalidade, apesar dela não ter tido condições, né, de estar aqui conosco. O nosso secretário Hamilton estará aqui no último dia, num dia que nós faremos uma reunião com todos os secretários de meio ambiente, né, vários de diversas unidades federativas já confirmaram a presença, alguns estão mandando representantes, e eles pedem que já nesse início de jornada a gente deixe os melhores cumprimentos deles para que os nossos trabalhos sejam bastante densos. Trabalhos que consigam fazer a convergência entre isso que eu falava inicialmente, que é a nossa história de militância, a nossa história de ação cotidiana, com o fazer de formular política pública, com o fazer de formular ações que respaldem as milhares de outras ações semelhantes à nossa que acontecem em todo o país. Nós iniciamos, elaboramos há 2 anos atrás, aqui na Bahia mesmo, no encontro de Ciel, 2 anos, e no encontro de Goiânia, né, quando a gente teve o primeiro encontro de gestores de educação ambiental de secretarias de educação e de secretarias ambiental de forma compartilhada. É esse o desafio. Não dá para fazer educação ambiental só no âmbito federal, ou só no âmbito das unidades federativas ou no município. Ela tem que ser feita com todas as esferas. Mas não dá para fazer também só com o governo. Tem que ser feito com o governo e a sociedade civil. Muita gente devia estranhar nós colocarmos na proposta de Sistema Nacional de Educação Ambiental as redes de educação ambiental, os coletivos de juventude e meio ambiente, que são rigorosamente organizações autônomas, independentes. Como é que está dentro do sistema? Essa convergência de atores, de diálogo entre atores, é o que é fundamental. A mais marcante delas, apesar de mais prosaica, porque a gente fala, é óbvio que tem que trabalhar junto, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Educação, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria da Educação, tem sido a mais difícil de ser feita. Porque a gente sabe que as burocracias de cada instituição são buracos negros que vão abduzindo as nossas energias e a gente não consegue dialogar com a realidade da outra instituição, com as dificuldades da outra instituição. Então, essas convergências precisam ser feitas se a gente quiser dar o testemunho da bela educação ambiental que a gente quer que a sociedade brasileira inteira faça. Então, eu acho que esses 3 dias aqui vão ser para a gente ficar conversando muito sobre como é que a gente faz essa convergência. Que experiência que está ocorrendo em Tocantins, que experiência que está ocorrendo no Pará, como é que no Paraná o pessoal construiu a descentralização da CIEA, em Minas Gerais também fez, no Pará. Então, cada uma dessas experiências que estão sendo realizadas, ao ser colocada à mesa, disponível para todos, ajuda a como formular políticas públicas nacionais e em cada uma das nossas unidades federativas. Então, obrigado por essa oportunidade de estar mais uma vez aqui conversando com vocês e boa sorte para todos nós. Quero também fazer o registro da presença da Superintendente da Educação Básica da Secretaria Estadual de Educação e também de Paulo Valente, representando a coordenação, sendo coordenador do meio ambiente da Secretaria de Educação do Estado. Trago aqui também os cumprimentos do governador Jacques Wagner, que não está aqui no Estado, mas que de uma maneira importante me fez ver um certo dia um conceito de meio ambiente. O conceito de meio ambiente do governador é o conceito de preservação da vida, todas as formas de vida. Aí ele muito inteligentemente colocou a distinção que se faz equivocadamente entre a preservação daquilo que simplesmente é biológico, separando da ideia mais antrópica, tanto do efeito antrópico sobre o meio ambiente, quanto a visão mais antropológica
do que seria a mais aceitável hoje para o meio ambiente. Temos que preservar as formas de vida com dignidade, a vida humana, a vida animal, a vida vegetal e tudo mais, para que a gente possa ter um habitat favorável para o desenrolar da vida. É importante esse evento, quero parabenizar todos os organizadores e dizer que, infelizmente, eu sou membro do comitê assessor e pela manhã participei apenas do início, depois não pude mais ficar aqui. Infelizmente, também o secretário de Educação do Estado, o secretário estadual de Educação do Brasil, tem um encontro marcado do Conselho, que é o Conselho dos Secretários Estaduais, para quinta e sexta-feira. Estava prevista a vinda dos secretários a esse encontro, ao final, mas certamente a maioria não poderá vir em razão desse encontro em Vitória. O que é importante, acho que assinalar, é que nos últimos anos uma mudança gradativa e progressiva na consciência das pessoas, da sociedade, do mundo inteiro, em relação ao meio ambiente, em relação à preocupação com o meio ambiente, que se fortaleceu muito. Mudanças, inclusive, que devem levar mudança no direito. O direito já não pode ser um direito nacional, que se afirma com regras nacionais em relação, por exemplo, à poluição. Também na economia, os custos da depredação tem que, em primeiro lugar, é melhor não haver depredação, mas a economia deveria contemplar os custos ambientais nos custos de produção feita pelos estados, por onde passa o Reno, Holanda, Alemanha, exigindo da Suíça, e da Suíça tem feito requisito sobre a empresa que poluiu, uma reparação de tal monta que responsabilizasse a recolocação da fauna aquática no rio do estado anterior. Então, mudanças do direito acontecendo. Agora, sair da vontade das pessoas tem que se materializar, tem que se institucionalizar. Daí que nós dissemos que para a educação nós temos que avançar, inclusive, para pensar pedagogicamente a educação ambiental. Ela tem que ser pensada pedagogicamente. Como é que nós vamos fazer nas escolas? Como é que nós vamos fazer com que se incorpore na consciência, desde cedo, todas as pessoas, esta visão de preservação da vida e se transforme gradativamente em atitudes favoráveis à proteção do meio ambiente da sociedade. E a Raquel estava me dizendo há pouco, desejável seria que em cada escola, em cada lugar, tivesse institucionalizado, em cada organização, tivesse institucionalizado a educação ambiental. Com órgãos, com cargos, com ações, com projetos, com propósitos. Nós temos realmente na educação, da educação do Estado da Bahia, avançar uma proposta, mas essas ações do país só irão acontecer quando a sociedade civil estiver organizada o suficiente. A Comissão que revisa as diretrizes curriculares nacionais, estamos num processo de sua consolidação. Há uma oportunidade de que vocês aqui nesse encontro que vai acontecer nos 3 dias nos tragam as contribuições que gostariam de ver incorporadas nas diretrizes curriculares nacionais. As diretrizes curriculares nacionais serão votadas provavelmente no mês de agosto. Já foram apresentadas algumas. Vou apresentar a Raquel, que poderá trazer. Só o artigo 27. A gente também incorpora isso mais e mais nas escolas do país. As diretrizes curriculares nacionais serão mandatórias, são obrigatórias para todos os sistemas, todos os estabelecimentos de ensino deverão se orientar de acordo com essa diretriz. É um momento importante para que a gente consiga colocar mais e mais esse espírito, que nós queremos ver consolidado, materializado na sociedade brasileira. Registramos também a presença do diretor da Companhia Docas do Estado da Bahia, o senhor Horácio Marcos.
Para encerrar essa solenidade, ouviremos as palavras do secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Governo da Bahia, senhor Juliano Souza Matos. Boa noite a todos, boa noite a todos dessa da mesa. Desejar boa-vinda a todos que estão aqui, satisfação temos aqui em Salvador, na Bahia. Espero que nossa terra inspire a todos, como mais faz, com artistas e com desde a perspectiva já é melhor possível. De todos os elementos do sistema de meio ambiente, estadual e municipal, o sistema de meio ambiente é aquele mais estratégico. É aquele talvez que mais comporte e suporte, por exemplo, a política do Estado. Não podia ter sido feito ao longo de muitos governos. E me parece que também é o setor, a área do governo que mereceria assim, a maior atenção e dedicação de todo qualquer gestor. Eu vejo na área ambiental, na área de educação ambiental, realmente um compromisso para que nós possamos fazer uma grande revisão do que significa a nossa civilização. Repactuar as nossas relações com os recursos naturais desse planeta. Nós temos que fazer essa ampla discussão, que é conceitual, sim, no limite. Claro, gente, é fundamental, é indispensável a gente pensar na integração do sistema. O primeiro passo para que aconteça, inclusive, é melhorar as relações entre as pessoas que estão atuando no sistema. Um encontro desse proporciona isso, que são também indispensáveis, que devem ser abordados. Não sei se esse ponto especificamente foi convocado para um objetivo mais específico. Mas esses elementos totalmente pedagógicos, como o secretário colocou, não pode deixar de ser avaliados eles. Nós estamos lidando com a necessidade de transformar como as pessoas pensam na realidade, transformação conceitual, com um grau muito intenso de profundidade na colocação. Nós estamos e recebemos a realidade de uma forma ainda muito não é a cidade a gente preservar. Nós temos ainda um imaginário, toda uma colocação patrimonial conceitual do século XIX, entusiasmado com a tarefa. É um desafio, é um grande desafio. E dizer que nós aqui na Bahia pensamos dessa forma também, estamos dispostos a colaborar com investimentos. Não é à toa que trouxemos esse evento para cá, assistindo bastante, que ele fosse revisado nesse estado, para dar essa contribuição desde já. Né? E dizer a todos vocês que temos assim as melhores e imensas expectativas desse encontro. Queremos realmente uma colaboração decisiva. Eu, particularmente, tenho muita expectativa dessa carta. Me parece que é um momento para um grande marco para o sistema se organize e possa se organizar de forma muito consistente. E fazer realmente a diferença a partir desse encontro. Bom encontro para todos e muito obrigado pela presença. O marco legal das CIERAS e as CIERAS no comitê assessor. Porque isso é fundamental para a gente conseguir ver o todo para depois nós trabalharmos na parte do todo simultaneamente. É um pouco fractal, né? Em que as partes estão no todo e o todo está em cada parte. Eu vou fazer um parênteses, assim, que é uma parte de marketing da Conferência Nacional Infantil e pelo Meio Ambiente, né? Pelos textos que nós vamos trabalhar na relação com esse enfrentamento da crise global. E depois eu vou dar só uma pinceladinha nas bases para o sistema nacional de educação ambiental, que vai fazer esse enfrentamento e que nós vamos trabalhar aqui. Isso é para a gente dar uma volta, assim, no nosso encontro mesmo, né? E foi promulgada a lei da Política Nacional de Educação Ambiental, Lei 9.799, e em 2002 teve um decreto 4281 que regulamenta o órgão gestor e o comitê assessor dessa política. E com um comitê assessor formado por entidades, né, por coletivos da sociedade, nós inventamos a roda, né? E os outros países estão nos procurando para isso. Então, no mesmo ano em que esse mesmo órgão gestor já começou a trabalhar junto
para a primeira Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, em Goiânia, que gerou o compromisso de Goiânia, que era um compromisso em 2005, o segundo encontro nacional da CIE, que produziu e gerou a Carta de Salvador. Aqui, eu só pus assim para ilustrar para vocês que na lei públicas e privadas, no sistema de ensino, órgãos públicos da União, Estados, Distrito Federal, municípios e organizações não governamentais fala que os Estados, o Distrito Federal e os municípios, na esfera de sua competência e nas suas áreas de jurisdição, definem as diretrizes, normas e critérios para a educação ambiental e também as regionais, né, as regiões, sejam elas comitês de bacias hidrográficas e outros tipos de organização, podem e devem ter um local, né, e programas que orientem as ações. Em 2002, um comitê assessor com o objetivo de assessorar o órgão gestor. Eu não vou entrar nos setores aqui. E a CIE, no CONAPA, a CIE é um dos setores que participa do assessor e que já foi publicado no documento técnico número 1 do órgão gestor. Essa resolução do programa, nós estamos aguardando ainda o parecer de cada setor para se encaminhar a toda a técnica de educação ambiental do CONAMA e depois entrar no CONAMA para ser uma resolução de criação unidade federativa. Um participante da SEDUC, da Secretaria Estadual de Educação, um da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, que eu dissesse o nome dos estados, seria tão legal para que todo mundo se veja, né? Bahia já foi. Ceará. Minas Gerais. Mato Grosso. Roraima. E Tocantins, se levantaram e voltaram. Regionais, setoriais, e nós temos essas duas formas de organização. As regionais é para ficar menos sociedade, né? Estado, governo e sociedade civil, por Estado, estarem bastante juntos. E as CIEs vistas como coletivos mesmo da sociedade. Então, nós estamos diversos dos três segmentos. E nós vamos ter plenárias e momentos de socialização de toda a riqueza que acontece nos grupos regionais e setoriais. E eleições, nós vamos ter também a eleição dos representantes das CIEs no coletivo, para a comunicação ser coletiva também. E na sexta-feira nós teremos GT setoriais que vão terminar de produzir com os secretários de meio ambiente e nós com os representantes de secretarias de educação, para talvez convidar os superintendentes ou subsecretários para virem representar. Vamos ver como é que eles vêm, né? E não seria paralela a essa reunião dos secretários de meio ambiente. No mínimo, a gente pode trabalhar todos os dias também. Que nós trabalhamos aqui, né? Se vai existir as secretarias de educação, respeitando esses espaços da escola, né? E parcerias uma educação ambiental radical, que, como disse o nosso secretário da Bahia, uma educação que transforme as pessoas, uma educação que promova mudanças culturais, uma educação que faça a mudança do planeta. Nós precisamos construir a partir do nosso fazer cotidiano
políticas públicas de educação ambiental que nos informam para isso. Então, o que nós estamos buscando vai da pedagogia, da educação, à política pública. Nós descobrimos, e nós somos a primeira safra de pessoas que têm a oportunidade de descobrir que não se faz educação ambiental só no fundo do quintal. Ela tem que ser feita como política pública. Né? Nós somos uma equipe jovem. Ele fala, não somos tão jovens assim, mas a área de educação ambiental é uma área jovem. Né? Nós estamos nos formando como gestores públicos, como gestores capazes de formular políticas públicas de educação ambiental. E ao mesmo tempo que a gente se forma nessa área, nós temos que olhar da pedagogia até a nossa capacidade de articulação para a formulação de política pública. Então, o desafio que a Raquel nos colocou aqui para a gente trabalhar durante esses 4 dias, que o Zé Vicente estava trabalhando hoje o dia inteiro e amanhã o dia inteiro com a Codeva, os companheiros da Codeva que estão aqui, estão arregaçando as mãos. Um porto, imagine, um porto, né? Um local duro que a gente pensa que tem engenheiro, pensando em container, pensando em exportação, né? Em quantidade, em números. O Porto está criando um programa de educação ambiental portuária. Né? Quando esses setores, que no imaginário dos cientistas sociais, dos educadores, dos pedagogos, se envolvem com a educação ambiental e assumem como missão sua fazer educação ambiental desde dentro, desde adentro, né? Desde o cotidiano da vida portuária até a comunidade que acolhe aquele porto, é que nós não estamos tão na contramão como a gente falava no início. É que tem muita gente sintonizada com essa luta, com essa perspectiva de fazer diferença na construção de uma educação ambiental que coloque em outro patamar, em outras palavras, com outro significado, o que é felicidade humana. Oportunidade para estar conversando sobre isso nos próximos dias. Obrigado. A diretoria-geral da Secretaria de Meio Ambiente, eu pedi a equipe da Diretoria de Educação Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente, entender a Secretaria de Meio Ambiente com toda a SEMAR, o sistema SEMAR, que vocês pudessem estar levantando aí a importância para ver se vocês vão saber. Vanja, também SRH, Kitia, IKK. Agora a gente vai rapidinho, bem objetivamente, como é que nós estamos trabalhando a gestão da educação ambiental aqui no Estado. Né? Tudo bem, né, Marcos? Então vamos lá. Olha só. O que a gente gostaria, e gostaríamos de estar colocando aqui, a Tita falou do pessoal da Secretaria do Ambiente, e a gente gostaria de estar registrando aqui, queria que se levantasse o pessoal da Secretaria de Educação da Bahia. Justamente a Secretaria do Ambiente está recepcionando a todos aqui, né, e construindo aí esse nosso sistema brasileiro, né, de educação ambiental. De educação ambiental existente no Brasil. Então, pelo papel que as redes tiveram no processo de concepção e contribuição importante nos desenvolvimentos da plataforma de ideias, eu pediria que a Patrícia Mozinho, representando as redes, pudesse estar aqui comigo por 2 minutos, por favor. Patrícia, por favor. Eu lembro que há exatamente em 2005, se eu não me engano, meados de 2005, maio de 2005, nós estávamos aqui em Salvador, na Bahia, num encontro das CIEAs. E nesse encontro das CIEAs, nós tivemos uma mesa que promovia uma discussão justamente sobre o CIEA. E naquele momento, discutíamos sobre os rumos e as perspectivas que estavam sendo propostas para o Sistema Brasileiro de Informação e Educação Ambiental. Fazia, naquele momento, uma fala em nome do órgão da Política Nacional de Educação Ambiental. Partilhava comigo nessa mesa a Mônica, que está aqui, né, depois de 2 anos, está aqui presente nesse novo encontro da CIEA. E discutimos não só as perspectivas, mas os dilemas também do CIDEA. Porque o CIDEA é um velho sonho,
é um velho sonho acalentado já na própria proposta da Política Nacional de Educação Ambiental, né, que colocava a necessidade e importância de, no campo da educação ambiental, dispor de um sistema de informação que pudesse ser um sistema de informação público e dinâmico, onde tanto instituições governamentais quanto não governamentais, e principalmente educadores ambientais, pudessem, nesse sistema, registrar as informações referentes à competência da instituição do educador, e que essas informações, o conjunto dessas informações, pudessem ficar disponíveis, não só para os educadores ambientais, mas para a sociedade brasileira como um todo. A mão dessas informações, né, no seu trabalho cotidiano, na sua atividade. Esse projeto, a ideia desse sistema, que foi apontado dentro do próprio texto da PNEA, depois reproduzido no próprio documento que regulamenta a lei, ele começou a ser acalentado ainda na segunda gestão do Fernando Henrique Cardoso, né? E depois, na primeira gestão da Marina Silva, nós reconhecemos a importância desse projeto e pensando que esse projeto pudesse efetivamente se constituir numa política não de governo, mas de Estado. Demos continuidade a esse projeto e depois de do desenvolvimento de uma plataforma inicial, conseguimos chegar hoje efetivamente a uma plataforma dinâmica, né? Que não só registra informações, mas que recupera informações preciosas no campo da educação ambiental. Essa primeira experiência nos levou, nos colocou diante da necessidade de podermos pensar numa outra plataforma que fosse mais ágil, mais dinâmica, tanto no que se refere ao registro da informação, quanto à recuperação dessa informação. Trabalhamos nisso ao longo dos últimos 3 anos, contando com uma interlocução permanente com as redes de educação ambiental e contando principalmente com uma experiência exitosa na produção de informações. E esse parceiro nós encontramos na figura do Instituto Estela, que é um instituto vinculado à Universidade Federal de Santa Catarina, que, a partir de uma experiência extremamente exitosa, que é o desenvolvimento da plataforma Lattes, nos propôs uma possibilidade de parceria e utilização de um conjunto de reuniões, um conjunto de informações que hoje equivalem a em torno de mais de 1 milhão de registros, como a base inicial a partir da qual nós constituímos o primeiro registro de informações da nova plataforma CIBEA, que foi oficialmente lançada no dia 4 de abril. Fizemos um lançamento presencial em Brasília, na sede do Ministério do Meio Ambiente, e uma transmissão que fizemos para o território brasileiro como um todo através da internet. Acessando o seguinte endereço. Não, depois gov.br. Essas informações e esse endereço nós vamos disponibilizar para todos aqui ao longo do evento. Importante que nós possamos contar com a disposição de todos os educadores e de todas as instituições no sentido de acessar o sistema e cadastrar por completo em todas as marcas as informações solicitadas pelo sistema, porque nós conseguimos entrar essas informações. Esse sistema de informação tem Brasil, conversar sobre a história do CIBEA, mas não funcionou, né? E foi muito frustrante. Houve atrás digital do Convencional Thank you.
Atualmente estou na coordenação da educação ambiental da Intendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará. Faltou alguém se apresentar? Pois agora a gente vai começar a apresentação. Vocês acham que não teriam ainda. Faltou alguém conseguir se juntar? Alternativas de como que está funcionando, tá? Esse erro, essa estrutura, né? Essa legislação nos demais municípios. Lá, inúmeros segmentos, eu não posso te relatar agora aqui, mas a nossa dificuldade é que tem aquela meia dúzia desses 26, tem uns 10 que se grupam e retomar. Como eu disse antes, está pronto lá minutas, né, da legislação. A nossa proposta enquanto CIE está em forma de minuta lá na governadora, em 2001 Olha, só uma questão de hora, falta 5 minutos já. Meados de fortalecimento, foi uma delas. Nós temos aí, estamos um pouquinho também discutindo, teve uma reunião semana passada, está sendo trabalhada. No caso, a papel, a gente quer também levar algumas evoluções para ela ter esse poder de buscar. Nós estamos buscando aí esse fortalecimento, né, questão financeira, porque rearticular o grupo, né, porque acabou que... Se nós tivermos alguma pergunta para esclarecimento desse grupo, a gente anota, depois que todo mundo apresentar, aí a gente pode ter pergunta para Mato Grosso do Sul. Quanto a coletivos, nós temos 4 coletivos dentro do PROFE, Programa Nacional de Formação de Educadores. Institucional, e aí tem atribuições de competências. Aí não é eu vou tentar registrar algumas coisas, mas nós temos espaço. Nós estamos a pleno vapor, né, em São Paulo, fazendo vários pré-encontros, né, e o título desse encontro chama Nas Águas da Educação Ambiental, Produções e Políticas. E o maior objetivo desse encontro é a consolidação da política, encaminhamento para a Assembleia Legislativa. O coletivo Jovens tem participado bastante dessas discussões, que a gente acha muito interessante, que sempre quando falava de política... O grande ganho foi através dos referenciais curriculares, que antigamente a Secretaria tinha uma listagem de conteúdos de agendas, né? Os professores tinham uma listagem de conteúdos. E a partir de 99, 2000, então a Secretaria de Educação, os professores, né, já foi construído os referenciais curriculares de primeira e quarta série, e esses referenciais curriculares, eles então inseriram os temas transversais, apoiando as escolas, estimulando as a realizar, né, a desenvolver esse projeto de educação ambiental. Né? Isso, a partir de junho agora foi lançado pela Educação de Educação Ambiental, Prêmio Floresta Ninho de Educação Ambiental. Está com 2 modalidades de premiação, digamos assim, né? Que é para as escolas que já vêm desenvolvendo projetos, então ela pode concorrer. A escola que tiver projeto de educação ambiental já desenvolvido ou que está em desenvolvimento, então ela pode, desse prêmio, né, precisa premiar as escolas.
e elas vão receber, então, um recurso, né, no caso a escola que tem a melhor proposta do projeto vai receber um recurso para foi muito bacana, né? Algo também que está acontecendo recentemente é a agenda ambiental chamada A3P, né? Nossa, tá. Então, por último, também que está acontecendo, é um documento que a gente vai elaborando, que ele será publicado no recurso do FNDE, né? Que vai ter uma... Foi rediscutido e agora vai abrir para consulta pública, vai começar as audiências públicas. As articulações, estão fazendo articulação. A gente tem sociedade civil organizada através de algumas instituições. O empresariado também está junto, a gente tem a GUAP, tem a CREA, tem uma série de instituições, SEBRAE, então tem uma série de instituições do empresariado também participando das discussões. E agora a gente está montando turma de jovens em Rio Branco. Tem a campanha de melhoria de qualidade de vida em Rio Branco, que é uma campanha de convite. No mesmo sistema de convite, só que a gente também utiliza outro nome, que é o NEA, Núcleo de Comunicação Ambiental, que a gente está ampliando agora para... Os legais por propor, analisar e aprovar a política e o programa são os órgãos estaduais de educação e de meio ambiente, os conselhos estaduais de educação e de ambiente e o GIEA, né? Isso aqui é o que diz a lei. Lá no Rio, agora nessa nova gestão, a gente está fazendo um pouco diferente. O grupo interdisciplinar, então, ele é criado pelo primeiro decreto, né? Vou dar o número do decreto. Não, da lei. Lá no Rio, não foi um decreto que criou a política, foi um processo democrático de construção de uma lei que demorou mais ou menos um ano e que teve audiência pública com a população e saiu o resultado, né? Então, essa lei 3325 de 99, ela criou a política, criou o GIEA, mas o GIEA precisava de uma parte de regulamentação. Então, são feitos alguns decretos posteriores a essa lei para regulamentar especificamente o grupo, a CIEA, né? Tivemos 2 decretos. No passado, esse grupo, ele era prioritariamente governamental. Então, depois a sociedade civil reclamou muito, aí ele tinha, assim, umas 12 instituições do governo e colocaram a ABONG, a Associação Brasileira de ONGs, como órgão ligado à sociedade civil, né? Então, você tinha várias instituições governamentais e apenas uma da sociedade civil. Bom, e acabou que esse grupo não funcionou ao longo desses anos, né? Ele tentou um pouco começar reuniões, tocar uma política, pensar num programa mais estruturado, mas acabou que era tanta instituição dentro do grupo que nunca tinha quórum, nunca deliberava e se esvaziou, né? E nos 2 últimos governos não houve um interesse direto pela educação ambiental. Então, o GIEA, na verdade, ficou congelado e engavetado. O decreto, ele tinha não governamentais, mas ninguém da sociedade civil. A gente abriu o plenário da sociedade civil. E foi na primeira reunião de instalação, já tivemos 2 reuniões nesses 6 meses. Foi avisado que a coordenação trabalharia o plenário e os constituintes da mesma maneira, para não ter esse problema de todos com voz e voto, porque as decisões elas seriam amplas, né? Participativas e mas legalmente o ideal é que configure politicamente. Agora a gente está tentando. Uma outra ação é o mapeamento da educação ambiental. Aí, Mônica, eu até quero conversar com você depois, para você ter ajuda, porque a gente está agora pensando como mapear, que iniciativas mapear. Então, é esse grupo que vai fazer o mapeamento, mas a gente ainda está pensando que são muitas bacias e são muitas iniciativas, né? Então, para ter uma bola, já vocês mapearam, já fizeram, né? Já iniciaram o processo, pode ajudar. E também uma outra coisa estruturante para que pudesse ter a educação ambiental, que são gratificações, uma gratificação para o professor poder executar a educação ambiental. Porque isso não acontecia, o professor fica fechado em sala de aula, não tem tempo para trocar entre os professores da mesma instituição, eles reclamavam muito. Então, conseguimos agora essa gratificação e ele não fica em sala de aula. Essa gratificação é para ele articular
as ações de educação ambiental. Só para considerar, ele fica um tempo, né? Ele tem o horário dele na escola. Além do tempo, ele sai para fazer. E vão ser 12 horas, ele não sai de tudo. É pouco. 12 horas. 12 horas semanais. As escolas têm 3 turnos, então ele vai também à noite, né? Como que ele recebe efetivamente por esse fundo? Ora, é isso, é GLP, que é a gratificação de lotação prioritária. É um dinheiro que vai para os caminhos deles. Já foram aprovados esse ano, já tem financiamento aprovado pelo fundo, todos eles estão envolvendo escola. O primeiro é a Agenda 21 da escola, como Manuela da Cidadania. A gente se conhece, então a gente tem uma boa comunicação. Como a Suzana falou, um grande exemplo foi essa primeira semana de meio ambiente que foi construída agora em junho e foi uma programação conjunta entre 30 instituições do Estado, muito importantes no Estado. Mais de 70 jovens foram capacitados. Até mais coisas de jovens presentes, eu me sinto mais obrigada para falar a respeito deles. Questão mesmo de como está funcionando. Nós já temos, nós fazemos formação, na verdade, a última formação foi esse final de semana passado, nós fizemos uma formação em Palmelo, né, que nós contamos com a ajuda da prefeitura, a gente teve alguns apoios para que a formação saia cada vez do nosso bolso, né, que no estado de 99, ele é um conselho bastante atuante também, ele tem reuniões e define resoluções, é um conselho muito atuante. Nós temos o Conselho também Estadual de Recursos Hídricos, ele foi criado em 2000, ele está com um processo de reativação, ele não é tão atuante assim, e do seminário de formação, que o CJ também apoiou esse processo. Tem o Coletivo Educador, o Coletivo Educador do Estado de Ferro Goiás, ele foi na chamada pública agora, número 1 de 2006, propostas de trabalho. Só que mesmo assim, isso desde de 2006, no início, se a gente não passasse na chamada pública, a gente ia ter um coletivo nem que fosse caráter estadual, e a gente já tem algumas ações do Ministério. Nós fizemos também a Conferência Estadual de Meio Ambiente em 2005, foi um dos poucos estados que fizeram conferência estadual, foi junto também com profissionais complementares. São projetos de todas as escolas, a escola tem total autonomia dentro do PDE de montar toda a questão ambiental no campo de educação que a gente entende. Então, o professor, a comunidade escolar discute, professora, às vezes o colegiado discute, montam, há projetos na escola, que é da escola, que é do professor, né? Porque desde 2000 a gente está num processo assim, tem trabalhos muito bons em todas as escolas estaduais do Estado, né? A gente também presta um pouco de assessoria nas escolas municipais, nesse sentido, é muito interessante, a gente analisa esse projeto, e é dentro da carga horária normal. Vocês têm uma gerência de educação ambiental Tem da uma gerência de Secretaria? educação ambiental da Secretaria, dentro do ensino básico, coordenada pelo ensino médio, mas que a gente atende no geral. Dentro da estrutura da Secretaria, que fica ligada ao ensino médio, né? Por essa questão da juventude e tal, mas ela atua na Secretaria como um todo. Política no Distrito Federal nos últimos 4 anos. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos 6 secretários de meio ambiente em 4 anos. No último ano, nós tivemos, agora de 2006, 3 secretários de meio ambiente. Questões políticas que não vem ao caso discutir. Bom, aí, agora, graças a Deus, nós estamos com o governador Arruda, que é mineiro, eu também sou mineiro, então eu puxo a brasa nessa sardinha. E é o seguinte, nós... Bom, a CIE não funciona, o GPEA não existe, né? Melhor, a CIE não existe, o GPEA não funciona. A expectativa é que depois desse encontro a gente recomece os trabalhos, porque está cada um agindo dentro da sua área ali, e ainda não existe uma articulação, não existe uma integração. Mas existe uma comissão pró-CIE, que podemos estar trabalhando nisso ou não? Não existe. Existiu até final do primeiro semestre do ano passado. Aí esse processo todo de eleição, o grupo não se reuniu, foi bastante tumultuado o trabalho do GTE, mas de toda forma... Não, CIE não. Não, é uma comissão pró-CIE.
Não, tem que precisa desses instrumentos para colocar, tem um outro sabe que tem um catálogo. Então esse catálogo pode ajudar a alimentar o CIBEA. Aproveitem esse encontro aqui para conversar com os responsáveis pelo CIBEA, que estão presentes. É o Ricardo. Tá, mas vamos ser presidente. Só uma sugestão, já que os representantes do CIBEA estão aqui, você tem que utilizar esse sistema, que esse sistema já existe. Uma outra questão que eu acho levantada é a pouca participação da sociedade civil. E aí eu gostaria de perguntar por quê? Porque não há espaço para ela na CIEA ou porque ela não está presente? Não é assim, nem sempre a realidade vai ser a mesma, mas essa é uma questão que tem que ser colocada. A isso eu acrescento a questão das CIEAs inchadas. Quer dizer, foi demonstrado claramente por vários estados aqui, queremos CIEAs includentes, paritárias, porém as CIEAs estão inchadas. Quer dizer, dá a impressão que nessa tentativa de abrir, a CIEA fica inchada. E aí eu pergunto, o que é uma CIEA inchada? Comissão de Condições Operacionais. E a gente agora no Estado está querendo colocar o CIEA, a Comissão do Corretor, como uma ação de governo prático. O governo do Estado colocar recursos lá, você mover encontros, para trazer pessoas do interior, tudo. Então, assim, é a secretária hoje executiva do CIEA, que é o assessor da Câmara para a Secretaria Executiva. Só que não tem recurso destinado do orçamento para o CIEA promover ações. Quando tem, que é quando a gente fala, então, Mato Grosso do Sul, tem isso para ações. Não tem, lá dentro do até eu comentei. A princípio, no planejamento do governo, eles até esqueceram de colocar no organograma a questão da educação ambiental. Essa discussão está aí dentro da Secretaria tinha no organograma lá, depois de passado, praticamente 6 meses que hoje nós temos dentro da estrutura lá. Não é uma pergunta, mas uma constatação a partir da discussão que foi colocada aqui de como está o quadro do CIEA com relação às participações. Daí, eu gostaria mais assim, de saber, com relação a essa dificuldade de participação, quando se tem algum tipo de estratégias, ou se daqui delibera a afirmação de estratégias com relação à afirmação dessas participações, principalmente compreendendo as concepções que se tem de educação ambiental e a falta dessa participação da sociedade civil, particularmente falando de alguns segmentos como populações tradicionais, como indígenas, quilombolas, ribeirinhos, o quanto que isso fragiliza uma discussão aliada às concepções de educação educacional, porque as concepções de educação ambiental, porque para mim prevê alguns compromissos com alguns segmentos sociais. E daí, se nós somos fragilizados a partir dessa organização, então nas demais ações ou propostas nós também não vamos dar com os burros na água, porque não temos essa. Então acho que tem algumas estratégias daqui, além de apresentar o quadro panorama, nós vamos também ter um quadro do que nós estamos propondo enquanto ações coletivas para estar sanando essas dificuldades. E daí eu acho que daí merece ou seja, carga algumas interlocuções com outras organizações que já têm, com organizações negras, na Amazônia Negra, como a professora já apresentou, de como fortalecer isso e garantir essas discussões de políticas ambientais na área da educação. E digo que não basta também você ter escrito isso, não basta você ter assim, alguns avanços e que quer dizer que isso já configura uma coisa garantida, porque nós temos uma gerência de educação ambiental e educação das relações étnico-raciais. Eu acho que é um avanço grande depois da nossa briga que nós tivemos, porque não tinha visibilidade essas duas questões. No entanto, orçamentária, na questão orçamentária daí pega. E daí acho que nós temos, eu não sei se tem que ter uma maior. De parte do Ministério, além das nossas brigas, de parte do Ministério do Meio Ambiente, também algum auxílio no sentido de forçar as secretarias dos estados a estar garantindo nos seus orçamentos deliberações também para essas atividades. No Mato Grosso, esse nosso sistema, ele visa a integração
também no sistema. Porque eu entendo que nós vivemos 3 instâncias, onde nós temos um sistema nacional, estadual e federal descentralizado. Hoje a política de descentralização. Eu entendo o Ministério do Meio Ambiente como articulador da política nacional, o Estado articulador da política estadual, o município da política municipal. Eu entendo que o Estado, a nível nacional, o Estado, para ele fazer gestão, ele tem que ter um sistema. Como é que ele pode fazer gestão de um sistema de educação ambiental? Então, eu entendo que o nosso sistema não está copiando ser, pelo contrário, nós vamos integrar, porque também nós temos uma gestão externa, a política e o programa. Se você tem uma política, você tem que ter um programa para implementar essa política. Não adianta você ter uma política, como eu vejo o Distrito Federal, tem uma política, não adianta um programa de implementar. O programa tem que ter ações, linhas de ação definidas em consonância com a política. E acompanhamento, avaliação, articular para estar fazendo encontros, fóruns, discussão, para estar vendo que rumo nós queremos, que rumo está tomando a educação ambiental no Estado, enquanto órgão gestor. E unir essas bases de dados com o CETUB e todos os demais órgãos afins que fazem educação ambiental dentro do Estado de Mato Grosso. Ter esse banco de dados, o que nós fazemos, o que o órgão gestor executa dentro e alimentar esse sistema no Estado, para que o gerente do projeto lá do Coletivo Educador, lá em Sinop, da Associação de Produtores que faz educação ambiental, está vendo quais são as políticas, as demandas, as disponibilidades da gestão ambiental que o órgão gestor está gestando. Então, esse sistema é para estar, e nesse sistema, o sistema primeiro, que é o sistema que vai ter esses bancos de dados, ele é ação, e embaixo, curso de formação que nós estamos entendendo, são reflexão, e a difusão de informação que nós temos, outra ação, são ações. E essas ações, ela vai estar, esse sistema ele vai retroalimentar. A gente vai estar, o que nós fazemos vai estar sendo disponibilizado para a sociedade. Esses projetos que nós levantamos também vai estar aberto. Só o seguinte, porque a gente não pode dialogar com os técnicos responsáveis, porque pode ser que seja interessante para os estados levarem esses sistemas para a utilização própria, ou pelo menos que os sistemas que estão sendo desenvolvidos nos estados sejam desenvolvidos em plataformas que dialoguem com o sistema nacional. A ideia é essa, então eu sugiro que seja aproveitada a oportunidade, como, por exemplo, já está sendo feito no estado da Bahia. A Secretaria de Meio Ambiente já conversou comigo, para quê? Porque eu acompanho essa história do sistema há muito tempo, então eu não sou do MMA. Mas justamente com que objetivo? Não partir do zero na construção de um novo sistema. Então o governo do estado da Bahia tem interesse de quê? Vamos analisar como funciona o CIBEA hoje, para ver de que forma ele pode ser adaptado para o uso para as informações de educação ambiental no estado da Bahia. O Mato Grosso pode construir um sistema estadual de educação ambiental e ele ter dentro desse sistema um sistema de informação, um sistema mato-grossense ou de Mato Grosso, uma base de dados que dialogaria com a CIBEA. Mas são discussões diferentes, não é a mesma coisa. Tá claro isso? O Robson é inscrito, depois ali. Eu acho que isso é uma estratégia realmente muito boa. A conversa deles de unidade. Desculpa. Eu estou dizendo, o Rio Grande do Norte colocou a questão da CIESC consultiva dos educados. Eu acho que, na minha opinião, a posição madura. Uma coisa importante que eu registrei aqui, nas CIESC, todas estão no processo reformulação e reorganização, ou porque não funcionaram, ou porque mudou, ou coisa semelhante. Então, me parece que nesse processo de reorganização, né, eu acho que tem assim, reflexões sobre o funcionamento, sobre a composição, sobre a estrutura da própria comissão, e sobre os instrumentos legais. Eu vi
perpassar toda essa questão, todas elas, sem exceção de nenhuma. Mas ela disse isso, ela disse que a educação ambiental, praticamente, ela precisa de credibilidade. Eu também acho. Há muitos anos começamos a trabalhar a educação ambiental e isso é uma questão séria, principalmente nessa questão da ICS. Agora, a comissão organizadora passou um quadro que a gente tem que... Não, mas peraí, vou dizer por que eu não estou falando. Não, espera. Me passou um quadro para que a gente pudesse colocar isso, uma síntese do que foi dito. Eu necessito sim. O que eu achei que foi destacado por Pernambuco, a questão dessa constante nivelamento dos conceitos, princípios e fundamentos. Para que funcione, mesmo